Amen. Oh, it's good to be with you, church. Então é muito bom estar com você, igreja. You may be seated if you can and want to. Se você quiser e puder, pode sentar-se. So, I need to pre-warn you. Eu quero te avisar. Even so, I'm born in Germany. Apesar de ser nascida na Alemanha, I have changed my citizenship when I was 6 years old eu mudei a minha cidadania quando eu fiz 6 anos to heavenly citizenship. para a cidadania celestial. So everything of stiffness and reservedness you would expect of a German, I don't carry. Então, tudo que você espera de um alemão de reservado, dureza, eu não carrego. You get my point? Vocês estão me entendendo? Okay? So in case you think you can sit back and relax, Então, caso você pense que você pode sentar aí e relaxar, not really. na verdade, não. You'll get my jokes here a little bit, okay? Você está percebendo as minhas piadas? I'm allowed to joke like that because I'm born in Germany. Eu posso fazer piada assim porque eu nasci na Alemanha. Piada So sem if graça. anybody in here is born in Germany, do not take offense. Então, todo mundo que está aqui, que nasceu na Alemanha, por favor, não fique ofendido. We love our nation. Nós amamos a nossa nação. And God has a good plan for each of our nations. E o Senhor tem um plano bom para cada uma das nossas nações. I believe for revival in Europe. Eu creio em reavivamento na Europa. Amen? Amém? Amen. We're believing for revival in Europe. Nós estamos crendo para reavivamento na Europa. We believe that the fire of the Spirit is moving in Europe. Cremos no fogo de Deus se movendo na Europa. That means it's flowing in Portugal. Então está fluindo em Portugal. Amen? Amém? Come on. Então vamos lá. Woo! It's our time. É o nosso tempo. Have you ever heard of Reinhard Bonnke? Você já leu sobre Reinhard Bonnke? Have you ever heard of the great evangelist? Você já leu sobre o grande evangelista? God used him greatly to actually reach the continent of Africa. Deus o usou de forma magnífica para alcançar o continente africano. He always said, Africa shall be saved. Ele sempre dizia, África será salva. You know what I'm saying? Então, o que eu estou dizendo? Europe shall be saved. Europa será salva. Europe shall be saved. Europa será salva. Europe shall be saved. Europa será salva. Woo! So this morning we're going to talk about the fire of God. Então, essa manhã nós falaremos do fogo de Deus. Actually, yesterday morning Então, ontem de manhã, I was in Lisbon already and taking a walk and praying. eu estava em Lisboa já e fazendo a minha caminhada e orando. And the Holy Ghost changed the message on me. E o Espírito Santo mudou a pregação. And he said, talk about the fire of God. E é para falar do fogo de Deus. So are you ready for this? Está preparado para isso? This might maybe come out a little different than you maybe expect. Talvez isso vai ser um pouco diferente daquilo que você espera. But we let the Holy Spirit direct us through this, okay? Mas nós vamos permitir que o Espírito Santo nos direcione, ok? So bear with me. Então fica aqui comigo. I was not able to meditate through this sermon beforehand. Eu não tive tempo de meditar muito nesse sermão com antecedência. But I love it when something comes fresh from the throne of God. Mas eu amo quando algo vem fresco do trono de Because Deus. he always does something. Porque sempre faz alguma coisa. Hallelujah. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. You know, in Matthew chapter 3 and verse 11, E Mateus 3:11, John the Baptist, João Batista. you know, you have heard of John the Baptist, Já right? ouviu falar de João Batista? But Jesus himself said the greatest prophet that ever lived. Jesus mesmo disse que ele era o maior profeta que havia vivido. And we never saw him do miracles. E nós nunca o vemos fazer nenhum milagre. But he was preparing the way of the Lord. Mas ele estava preparando o caminho do Senhor. I believe we're living in a time Eu creio que estamos vivendo um tempo where we are carrying this call on us que nós estamos carregando esse chamado to em prepare nós the way of the Lord. para preparar o caminho do Senhor. That's what God told Brother Hagin, or actually the mother of Brother Hagin. E é isso que o Senhor disse à mãe do irmão Reagan. And our ministries are birthed out of that. E o nosso ministério nasceu disso. Go teach my people faith, Pai, ensine o meu povo fé. but also help to usher in the second coming of Christ. Mas também de preparar a segunda vinda de Cristo. So we are carrying something.
Então nós estamos carregando algo. So John the Baptist said this. Então João Batista disse isso. He was talking about Jesus, Ele falando de Jesus, who was still on earth at that time. que estava na terra aquele tempo. So we need to understand the setting. Então nós precisamos entender aqui o contexto. He says, I indeed baptize you with water unto repentance, Eu vos batizo com água para arrependimento. but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. He will baptize us with the Holy Spirit and with fire. Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. We know Jesus came. Nós sabemos que Jesus veio. We know he lived. Nós sabemos que ele We viveu. know he died. Nós sabemos que ele But morreu. we also know that he rose again. Mas também sabemos que ele We know that he ressuscitou. lived. Nós sabemos que ele But vive. our old man has died with Christ. Então o nosso velho homem morreu com Cristo. And now we are raised with E him. nós ressuscitamos com ele. And that same power E esse mesmo which poder was on Jesus, que estava em Jesus, the same presence a mesma of presença the Spirit do Espírito which was with him que while he estava was com on ele earth quando ele estava na terra, is upon us. está sobre nós. Why is this important? Por que isso é importante? Because we're living in the last of the last Porque days. nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. If we want to see revival happening within Portugal, Porque se você quer ver reavivamento em Portugal, if we want to see the Spirit of God moving within Europe, porque se você quer ver o Espírito do Senhor se movendo na Europa, we need to cooperate with His fire. nós precisamos de cooperar com o We seu need to fogo. be open to the move of the Spirit Nós of God. precisamos de estar atentos ao mover do We Espírito. cannot be concentrating on us. Nós não podemos só estar concentrados em nós mesmos. Do you hear me? Você está me ouvindo? We cannot be concentrating on us. Nós não podemos nos concentrar em nós mesmos. Because what are we going to do? Porque o que vamos fazer? When you're burst out Quando nós estamos, and there's not enough room. quando a gente ficar tão cheio que não tem mais lugar. And overnight, E we need de repente, we need to add a second and third and fourth and 10th service. nós precisamos de um segundo, terceiro, quarto e até 10º culto. What are we doing? O que nós estamos fazendo? When the people are running to the altar and receiving Jesus Quando as pessoas every day. estão correndo para o altar e recebendo Jesus todos os dias. Don't we want to see what the early church saw? Você quer ver o que a igreja primitiva viu? Right? We want Amém. to see what the early church Nós saw. queremos ver o que ela viu. 3,000 people added to the church at one service. 3.000 pessoas acrescentadas na igreja em um único culto. That's harvest. Isso é colheita. We need to be ready. Nós precisamos estar prontos. So we need the Spirit Então precisamos do Espírito and we need the fire. e precisamos do fogo. You know, when you look into the word about fire, E quando você olha a palavra fogo, and as I said, I didn't have a lot of time to really study in depth about this for this service, e okay? como eu te falei, eu não pude ir muito profundo para esse culto, porque eu recebi essa mensagem praticamente agora. You got it? Got it? Yeah. But a few things in the word of God, Mas algumas coisas na palavra, we can very clearly see what fire has been doing. nós podemos ver o que o fogo faz. The first one I want to talk to you about, A primeira coisa é fire guides. fogo direciona. It Dá guides. direção. Dá direção. Fire guides. Fogo dá direção. It gives you direction. Te dá direção. It will show you where to go. Vai te mostrar para onde ir. Do you remember in Exodus, we can read this in chapter 13? Sabe, em Êxodo 13, I'm just reading verse 21. eu só vou ler o versículo 21. Exodus 13, 21. Êxodos 13, 21. And it says, And the Lord went before them by day in the pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. This is talking about the people of Israel, remember? Isso está falando do povo de Israel, está lembrado? They're wandering around in the wilderness, Eles estavam lá caminhando no deserto and they took a long detour.
E eles pegaram um longo desvio. 40 years wandering in the wilderness, 40 anos vagando no deserto. which would only have taken them a few weeks or a few months, depending on which route you go. E o que gastaria somente poucas semanas ou poucos meses, dependendo da rota que pegasse. Let's not wander in the wilderness, okay? Não vamos vaguear no deserto, amém? That's a different message. We're not going there right now. Isso é uma outra pregação, nós não vamos falar disso agora. So, but we know what happened there. Mas sabemos o que aconteceu lá. The Lord showed them direction O Senhor os deu a direção. by the pillar of cloud during the day, Com uma coluna de fogo, coluna de nuvem durante o dia. Remember, they were in a desert. Lembra, eles estavam no deserto. It was warm. Estava quente. I mean, yesterday, I don't know, it was like 36, 38 degrees. That was warm. Ontem mesmo estava 36, 38 graus e estava quente. Were you sweating? I was sweating. Eu estava suando. But that's normal in a desert. Mas isso é normal no deserto. It gets warmer than that. E também pode ficar até mais quente que isso. You get it, yeah? Vocês perceberam? Yeah? I remember I flew into Dubai once Eu lembro quando viajei para Dubai uma vez, on my way to Australia. no caminho para a Austrália. And it was 6 o'clock in the morning in Dubai. E era 6 da manhã em Dubai. They had 45 degrees at 6 o'clock in the morning. Estava 45 graus, 6 da manhã em Dubai. It gets hot in the desert. E fica quente no deserto. You get my point? Tá percebendo meu So ponto? the Lord was actually with the cloud giving them shade. E o Senhor estava então nas nuvens dando a eles sombra. But then at night, Mas à noite it gets cold. It gets very cold in the desert. fica muito frio no deserto. Very cold. Muito frio. Whoa. So now he brings a cloud of fire, a Então- pillar of fire. E aí ele traz uma coluna de fogo. It's powerful. Just think about that. Então pensa nisso. To guide them, Para os direcionar, to protect them. para os proteger. Because at night, all the animals come out, which might be dangerous. Porque à noite os animais vêm e pode ficar perigoso. And the moment there's fire, they're E, going. e quando tem fogo, eles são afastados. To warm them. Para os aquecer. Can you see that? The Lord Percebe? knew what he was doing. He was taking care of his people. Ou seja, o Senhor estava cuidando do seu povo. But the main thing he was doing through the fire, Mas a coisa mais importante que ele estava fazendo através do fogo, he was manifesting his presence. ele estava manifestando sua presença. And with his presence, E com a sua presença, he was guiding them. ele estava os guiando. So I believe in these last days, Então eu creio que nesses últimos it dias is more important than ever é mais importante do que nunca that we are in his presence que nós estejamos na sua presença. so that he can guide us, Que ele pode nos guiar, so that he can direct us, que ele pode nos direcionar, so that we can 100% follow where he's leading para que us. nós possamos a 100% saber que ele está nos guiando. You know, I used to say it this way. Eu costumo dizer isso desse jeito. It's important that we're on target. É importante que a gente acerte o alvo. But have you ever seen that when they have these target, darts things, you know? Sabe aqueles alvos que é de dardo? You know, and you want to actually hit the center of that thing, Você quer olhar o centro, the bullseye. e é bem aquele ponto preto. You know, and the bullseye is a little bigger actually. E aquele ponto preto ali, ele é bem grande assim. I always said it this way. Eu sempre falo assim. It used to be okay that we're in the bullseye, Tá tudo bem se a gente acerta o alvo, bem. but we have entered a time Mas chegou o tempo where we need to be in the center of the que bullseye a gente tem que estar no centro do alvo, in our lives, na nossa vida, with our churches, na nossa igreja, with the ministries, com o nosso in our ministério, families. nas nossas famílias. 100% in line with what God is doing. 100% em linha com o que o Senhor está dizendo. We need to allow the fire to direct us, Nós precisamos de permitir que o fogo nos guie, to guide us, nos direcione, to show His nos way. mostre o caminho dele. Very important. Muito importante, Very important. muito importante. But let me go on, Então, deixa eu continuar. because I don't think that that is the main focus the Lord wants to give. Mas eu não acredito que esse é o foco principal do que o Senhor quer dar. Fire empowers. O fogo empodera.
So fire guides, O fogo guia and it is empowering. e também dá poder, empodera. It's not too long ago we celebrated Pentecost. Não há muito pouco, né, não muito tempo atrás nós celebramos o Pentecoste. I assume you celebrated that too. E eu creio que vocês aqui também celebraram. Yeah, Corpus Christi, corpo de Cristo. there. Yeah. Yep. You got it? Yeah. Okay. Yeah. Did you first had to? Yeah. I had to remember the right Portuguese word for that. Ah, idea. okay. Brazilian Portuguese and the Portuguese. Oh, it's different. Okay. Let's go back to Acts chapter 2 together for a moment. Então vamos voltar em Atos 2 por um momento. We know that is when the Spirit of God came on earth for the first time and was poured upon people. E sabemos que que é quando o Espírito do Senhor veio sobre a igreja pela primeira vez. I mean, that's the first time it was poured out. Foi a He was here already, primeira. okay? Ele estava aqui, mas é a primeira vez que ele foi derramado. I said it in a bad English, so that's why I needed to correct it. Eu falei de uma forma ruim no inglês, por isso que corrigi. So in Acts chapter 2, Então, em Atos 2, and I just for time, I'm going to start at verse 3. e só por causa do tempo eu vou começar do 3, do versículo 3. So that let's do 2, verse 2. Vamos ler o versículo 2 também. And suddenly there came a sound from heavens of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. So sorry. No, that's fine. That was here. It's behind you if you turn around. thank Or you. is it in English only? Yeah. Oh, it's only De English. repente veio do céu Okay. um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. So the Holy Spirit starts to show up. Então o Espírito Santo começou a manifestar-se. When he shows up, something is happening always. Quando ele se manifesta, alguma coisa acontece, sempre. Then in verse 3 it says, Então no versículo 3 then diz: there appeared unto them divided tongues as of fire, Yeah. and one sat on each of them. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fire sat on them. Fogo sobre eles. Fire sat on them. Fogo pousou sobre eles. Wow. So when we are cooperating with the Spirit of God, Então, quando estamos cooperando com o Espírito de Deus, when the Spirit sits on you, quando o Espírito pousa sobre você, fire will be there. fogo estará lá. It will empower you. Vai te empoderar It will produce something. e vai produzir It algo. will do something. Vai produzir algo. I don't know if you ever took some time to study about old revivals, former revivals. Eu não sei se você já gastou tempo pesquisando sobre os velhos avivamentos, But I know that there were times in the US, for example, mas eu sei que houve época nos Estados in Unidos, some of these meetings, em algumas dessas reuniões, where the believers were inside in a church service like us. cultos crentes estavam acontecendo como a gente está aqui agora. And the neighbors called the fire department. E os vizinhos chamaram os bombeiros, Because they saw the roof on fire. porque eles viram o teto pegando fogo. They thought that the building is burning. Eles viram o prédio pegar fogo. But it was only the Holy Ghost burning. Mas é só mesmo o Espírito Santo a queimar. Are you getting this? Você está percebendo isso? Whoa. We need to be hungry Nós precisamos estar com fome for the Spirit of God to move in para que our o midst. Espírito do Senhor se mova em nosso meio. That He's empowering us with His power, with His strength, Que nos dá poder do poder dele com a força dele. with His fire, Com o seu fogo, so that the gifts are flowing out of para que us. os dons fluam através de nós. Not us as the ministers up front here, Não nós, os ministros aqui, but you as the believer. mas você como crente. Are you getting this? Está percebendo? The church A igreja in Europe na Europa became a spectator church. ficou uma igreja espectadora. We better pray. Nós temos que orar, We better be full of the Holy nós Ghost. temos que ficar cheios do Espírito, Then let the signs and wonders move through the ministers. para que o fogo do Espírito flua através dos ministros. And we as a congregation, E a gente, como congregação, we're just gonna sit down nós vamos ficar aqui sentados and watch this happen. e ver o que vai acontecer.
And they better do something decent. E que eles façam algo decente. Yeah, okay, they preached pretty okay. Ah, tá tudo bem. Oh yeah, we had a few healings. Ah, nós temos algumas curas. Oh yeah, I think they were actually flowing in some gifts. That's kind of nice. Ah, é legal que eles estão fluindo em alguns dons. But why didn't you pray for me? Mas por que então que você não ora por mim? What about me? E eu? E eu? We're focusing on ourselves O foco está em nós mesmos. and we're spectators. Estamos como espectadores. I'm not saying this about you, please, okay? Não, eu não estou falando que é sobre você, tá? Por favor. Oops, I don't know you enough that I can say that about you. Eu não te conheço, então não estou falando pessoalmente sobre você. But I have noticed Mas eu percebo overall in the church in Europe, que na igreja, na Europa, de uma forma geral, in our type of churches in Europe, em nosso tipo de igreja na Europa, I'm not even talking about traditional eu churches. nem estou falando de igrejas tradicionais. We got so used to that something happens up front A gente está tão acostumado que algo aconteça da frente that we're forgetting that the fire is for us. que estamos esquecendo As a que believer. o fogo é para nós como crentes. You get it? Tá percebendo? We're talking about that we want to see the fire of God in Europe. Nós estamos falando que queremos ver o fogo de Deus na Europa. I have been in meetings in Europe. Eu já fui a cultos na Europa. In Europe. Na Europa. In Europe. Na Europa. They were so powerful Foi tão poderoso because the Spirit of God was moving porque o Espírito do Senhor estava se and movendo everybody in the church e participated. todo mundo na igreja participou. I remember this one service in Norway. Eu me lembro desse culto na Noruega. We were in a Rhema meeting Estávamos numa reunião do Rema where actually all the graduates came together e quando todos os formandos estavam juntos and we had a church service together. e estávamos lá no culto na We were igreja worshiping God adorando ao Senhor and the Spirit of God started to move. e o Espírito do Senhor começou a se mover. And we started to pray for people E começamos a orar pelas and the pessoas words were flowing. e as palavras fluírem. And you know, there was a lady sitting behind the grand piano E tinha uma senhora sentada no grande piano, in the corner. lá no canto, And she was playing Órgão. in the background, e ela estava tocando you know, while we were ministering. enquanto a gente ministrava. It was already pretty wild service Já estava um culto bem selvagem. because the fire was sitting all over the place. Porque o fogo estava pegando em todos os lugares. And I was down there E eu estava lá and I pointed at the piano e eu apontei para o and I órgão started to say a word to her. e eu comecei a falar And com when I ela, pointed profetizar. at the piano, E eu apontei para o she piano. went whoop, boom on the ground. Ela foi e caiu no chão. But I was down there. Mas eu estava ali. I didn't touch her. Eu não a toquei. The fire of God hit her. O fogo de Deus a She tocou. fell over. Ela caiu. Whoop, boom. Buf. In the same moment, E no mesmo when that momento happened, que isso aconteceu, out on all the way on the other end of the building, e no outro lado do prédio, the cook in the kitchen, o chefe que estava cozinhando, who were preparing the food for us for afterwards, que estava preparando a comida para nós, para depois do culto, hit down under the power of God. também caiu debaixo do poder de Deus. We only found out afterwards, Nós só descobrimos isso depois. but it was exactly the same moment. Mas era exatamente na mesma hora. The fire was so strong O fogo era tão that forte it hit her que and went a tocou straight through all the walls e atravessou as paredes and hit him. e também o alcançou. Unexpected, with a knife in his hand. E eu esperava que ele estava com uma faca na mão. I love that when the Spirit is demonstrating. Eu amo quando o Espírito está se manifestando. But I want you to understand, Mas eu quero que você perceba, this is just for us to practice isso aí é sobre prática. so that we feel comfortable, Se você estiver confortável. so that we know on how to cooperate with the Spirit of Para God. que nós saibamos como cooperar com o Espírito do Senhor. Because it's supposed to flow through us Porque o certo é fluir através de nós. to the people out there. Para as pessoas lá fora. You're getting it, what I'm talking Você está about? percebendo o que eu estou dizendo? It will be so normal Vai ser tão normal that the Spirit sits upon us que o Espírito pouse sobre nós that people will ask you, what do you got? que as pessoas perguntarão, o que você tem? What do you got? O
que você tem? I mean, I remember this one student from Rema in Albania. E eu me lembro desse aluno do Rema na Albânia. She's a nurse, Ela é uma enfermeira. and they were in the operation room, E elas estavam lá na sala de operações, né? and the patient Cirurgia. died. The patient died, E o paciente morreu. and they tried to, bring him back to life E and eles, everything. e eles estavam tentando ressuscitá-lo. And they did all kinds of things, E eles fizeram tudo que podiam. but they couldn't bring him back. Mas não podiam trazê-lo de volta à vida. So what were they doing? Então, o que eles estavam fazendo? The medical doctors took a step back and said, bad, but we can't do nothing. E aí os médicos tiraram a mão, deram um passo para trás e falaram, não podemos fazer mais nada. And she said, right in that moment, the Spirit of God came upon me. E aí, naquela hora mesmo, o Espírito do Senhor veio sobre mim, ela disse. A total normal believer who is a nurse working in a hospital. Uma crente normal que trabalha no hospital. You get my point here? Tá percebendo o que eu estou querendo dizer? So the Spirit of God, the fire sits on her. E aí o Espírito do Senhor pousou sobre ela. And she says, in Jesus' name I command you to rise up. E aí ela falou, no nome de Jesus eu te ordeno, volte à vida. The person went like, and was there. E o paciente fez assim, e voltou à vida. Completely whole. Completamente curado. You getting it? Você percebeu? You understand? Você entendeu? We're not letting go. Nós não vamos We are deixar. gonna cooperate with that fire. Nós vamos cooperar com este fogo. We're cooperating with that fire. Vamos cooperar com este fogo. We're cooperating with that Vamos fire. cooperar com este fogo. Because this fire Porque este fogo is upon you está sobre você. when you receive the Holy Spirit. Quando você recebe o Espírito Santo And He is empowering you e você é empoderado to demonstrate. para demonstrar. I mean, I can tell some of you already like, Marina, eu percebi que alguns de vocês estão assim. yeah, Monica, it's good if it's you. Mônica, tá tudo bem se for você? And our pastors, that's okay, but me? Você e os meus pastores, tá tudo bem, mas eu? Yes, you. Sim, você. Because you are encountering the people out there, Porque você está encontrando pessoas lá fora. right? Let this become normal for us. Que isso seja normal para nós. I remember I was sitting in a bus. E eu me lembro estar no autocarro. I very seldom drive the bus. I usually take my car. Raramente eu pego o autocarro. Eu sempre vou de carro. And I was talking to a friend of mine, Mas eu estava conversando com uma amiga. and there was a lady sitting next to me, Mas tinha uma senhora sentada ao meu lado. total stranger. Totalmente estranha a mim. Never met her before. Nunca a vi antes. So I talked to my friend who was sitting on the other side, Então eu estava conversando com a minha amiga do outro lado. and I suddenly had this woman has a knee problem. E aí, de repente, veio a informação. Essa mulher tem um problema nos joelhos. So I turned over to her Então eu virei para ela and said in German, I'm translating it now. e eu falei para ela em alemão, vou traduzir para você aqui. I said, I'm sorry for asking, but do you have some problems with your knees? Desculpa por perguntar, mas você tem problema com seus joelhos? She looks at me like, how do you know? E ela olha para mim e fala, como você sabe? I said, Jesus just told me. E eu respondi, Jesus me falou. I never just talk about God. Eu nunca falo sobre Deus. Talk about Jesus. Eu falo sobre Jesus. Otherwise, some people will think kind of weird things about God. Porque às vezes as pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Because they might believe in some type of a God, but not our God. Porque às vezes elas acreditam The true num God. outro Deus. So I said, Jesus just told me. Então eu falei para ela, Jesus me falou. I said, do you mind if I pray for you? Você se importa se eu orar por ti? She says, no problem. Não tem problema. So we were really close. The bus was very full, okay? O autocarro estava muito cheio, então a gente estava muito pertinho. So I said, it's okay if I touch you? E tá tudo bem se eu te tocar? She said, yeah. Yeah. So Ela I falou. put my hand very softly on her knee E aí eu coloquei minha mão bem gentilmente no joelho dela. and said, in Jesus' name, E eu disse, em nome de Jesus, go. vai embora. Pain-free. Livre de doença. No spectacular thing, no praying in tongues, no nothing. Nada de espetacular, não orei em línguas. She looks with these big eyes at me and she's like, the pain is gone. Ela me olhou com os olhos arregalados e falou, a dor sumiu.
Jesus loves you. Jesus te ama. And then she had to leave the bus. I actually didn't get a chance to talk more to her. E aí chegou a parada dela, ela teve que sair e eu nem tive mais a oportunidade de falar mais com ela. Why am I telling you this? Por que eu estou te dizendo Because isso? I believe when the fire sits on you, Porque eu creio que quando o fogo pousa sobre ti, He's empowering you ele está te dando poder to be able to actually flow through you to other people. para que ele flua através de você para outras pessoas. So that we see the manifestations of the Spirit Para que vejamos a manifestação do Espírito. wherever you go, Aonde você estiver. in your world, No seu mundo. in your neighborhood, Na sua in vizinhança. your city, Na sua at cidade. your workplace, No seu trabalho. at your school. Na sua escola. Do you understand? Está percebendo? He wants to flow through you. Ele quer fluir através de você. Because we can pray until we are blue in the face about revival. Porque nós podemos orar até ficarmos roxos por avivamento. If we are not willing to cooperate with the one who is already giving us everything for it. Se nós não estivermos dispostos a cooperar com o Espírito. Can you tell already that I'm not a shy, laid-back, quiet German? Já percebeu que eu sou uma mulher, uma alemã muito reservada e tímida? Yeah. Need to get you laughing a little bit because I'm hammering at you. Então, você tem que rir um pouco, porque eu estou martelando, né, você? The fire guides. O fogo guia, So fire empowers, o fogo dá poder, but fire also purifies. mas também o fogo purifica. And that's really where I felt the Spirit wanted me to focus on today. E é nisso que eu percebo o Espírito me direcionando para focar hoje. He purifies. Ele purifica. He Ele purifies. purifica. You know Malachi chapter 3, Malaquias 3:3. and in English it's verse 3. I don't know if it's in Portuguese, same, okay. Malaquias 3:3. It says here, he will sit as a refiner and the purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro. E como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas. So we have this symbol or this explanation Nós temos esse símbolo ou explicação that fire is purifying. que o fogo purifica. We have other scriptures in Proverbs, in Zechariah. Nós Sorry. temos outras escrituras como Provérbios, Zacarias, Where it's talking about that silver or gold is purified by fire. como fogo, prata e ouro são purificados pelo fogo. Because there's always something attached to the gold. Porque tem sempre algo que está grudado no ouro. And that lowers the value of the gold. Que diminui o valor do ouro. And what they're doing is they're warming up or heating up, it's not warm, it's heated up the gold. Que eles então esquentam muito o ouro. So that all the impurities are burnt up in it. Para que toda a impureza seja queimada. That's what it's talking about. É isso que está falando aqui. That we will be purified like gold. Seremos purificados como ouro. I believe that the Lord is looking for a holy bride. E eu creio que o Espírito está procurando uma noiva santa. Without spot, without wrinkles. Sem mancha ou mácula. A bride which is giving him glory and honor. Uma noiva que dá a ele honra e glória. So how many of you are married in here? Quantos aqui são casados? It's not a trick question. Não é uma pergunta para pegadinha, uma pergunta real. You know, I mean, when you got married, E você sabe, quando você se casou, ladies, mulheres, you take all this time to dress up and to be beautiful. você toma todo o tempo para se preparar e ficar linda. I mean, you're beautiful anyway. Você é linda de todo jeito. And you all look pretty good, I have to say. E Okay? vocês todas
são muito bonitas, eu preciso te dizer. It's a good-looking group. É um grupo muito lindo. But we all have been at weddings, right? Mas todos nós já estivemos em casamento, certo? Special wedding dress, Um vestido especial de special casamento, makeup, maquiagem hours of especial, doing the hair. horas para fazer o cabelo. Oh, look at how our eyes are like, oh. Olha lá os You olhos. love that, right? I love that. Você ama isso, eu posso ver no olho da Marina, você ama isso. You know, it's hours and hours and hours É horas e horas e horas de preparação for one day, para um único dia. for a few hours. Por poucas horas. If you're very practical, E se você é muito prático, you would say, what a waste of time, e você pode pensar, que desperdício de tempo, energy, de energia and money. e de dinheiro. You know, we could say that, Nós poderíamos até dizer isso, but we wouldn't say that mas nós não diríamos. because the bride wants to be perfect for her groom. Porque a noiva quer estar perfeita para o seu noivo. We are the bride of Christ, Nós somos a noiva de Cristo. and we want to be perfect for the groom. E nós queremos estar perfeitos para o nosso And he noivo. is returning, E ele está voltando. and we want him to present a bride to him, E nós queremos apresentar uma noiva a ele. which is without spot, which is without wrinkles, Sem máculas, sem mancha, which is pure pura and ready for the groom. e pronta para um noivo. Do you understand what I'm talking Você about? percebe o que eu quero dizer? Fire purifies O us. fogo nos purifica. And it's very important that we understand that. E isso é muito importante que entendamos. Because fire is refining. Porque o fogo, ele Say that again? It's refining, it's purifying. Purifica e repurifica. It removes impurities. Refina. Ele remove impurezas. It cleanses hearts. Ele purifica, limpa corações. And it produces a genuine faith. E produz uma fé genuína. Do we want to see the glory of God? Nós queremos ver a glória de Deus? We want to see the glory of God, right? Queremos ver a glória de Deus, certo? Do we want to be used by God? Queremos ser usados por Deus? Yes. Do we want to see revival in our nation? Queremos ver reavivamento na nossa nação? We need to purify Então nós ourselves. precisamos de nos purificar. If you want the king to come back, Se você quer que o reino volte to pick up his bride, para pegar a sua noiva, we need to prepare ourselves. precisamos de nos preparar. We need to be ready for this. Precisamos de nos preparar. We need to be ready for Temos this. que estar prontos para Because isso. we need to be separated for the master's Porque use. precisamos de estar separados para o uso do mestre. I don't know what needs to be burned away in your life, Eu não sei o que precisa de ser removido na sua vida. but I believe there's something which needs to be burned away. Mas eu acredito que há algo que precisa de ser queimado. Why are we talking about this? Por que estamos falando disso? To condemn us? Para nos condenar? No. To put Jamais. pressure on us? Para nos pressionar? No. Não. To dedicate ourselves. Mas para nos dedicar. Because God wants to bring you into a different level. Porque o Senhor quer te levar a um nível maior. I believe He wants to bring the church to a different level. Eu creio que Ele quer levar a igreja a um outro nível, I outro believe He patamar. wants to bring the body of Christ to a different level. Eu creio que Ele quer levar o corpo de Cristo a um outro I patamar. believe He wants to bring you to a different level. Eu creio que Ele quer levar você a um outro patamar. And for that, E para isso, we cannot be earthly bound. nós não podemos estar tão conscientes do mundo aqui da terra. We cannot focus on worldly things. Nós não podemos focar nas coisas do mundo. We need to be heavenly minded. Nós precisamos estar focados no reino, nos We need céus. to be refined like gold. Precisamos estar refinados como ouro. Please don't misunderstand me. Por favor, não me interprete mal. You are righteous. Você é justo. You are loved and accepted and Você é wanted. amado, querido, aceito. You are a child of God. Você é um filho de Deus. That hasn't changed. Isso não mudou. You don't have to be perfect to come to God. Você não precisa de estar perfeito para vir para Deus. And if you're sitting in here E se você estiver sentado and you aqui, don't know Jesus as your personal Lord and Savior e yet, se você não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, I can only tell you, eu só posso dizer a você, He loves you the way you are. Ele te ama da forma como
estar. And he was willing to die for E Ele you. estava disposto a morrer por você. You don't have to change to come to him. Você não precisa mudar para vir para You Ele. don't have to be first okay. Você não precisa de de se consertar todo para vir. No. Religion is telling us first clean up and then you can come to God. A religião nos diz que nós temos que nos purificar para depois ir a Deus. Jesus is telling you, Mas Jesus está te dizendo: come to me and I clean you up. vem a mim e eu te limpo. You get it? Percebeu? Okay? So when I'm talking about purification, Então agora eu estou falando de purificação. I'm not talking about that you have to earn your own righteousness. Eu não estou falando que você tem que ganhar a sua posição de justiça. I'm talking about letting us go to another level in Him Eu estou falando para a gente mudar o nível nele. and not allowing worldly things E não- to pull us away from Him. E não permitir que as coisas do mundo nos tire dele. To sanctify ourselves. Para que nós sejamos To santificados, separate ourselves. separados. Nos separar, nos santificar. Whatever He's asking you to do, Qualquer que seja o que Ele está te pedindo, do it. faça. When He asks you to spend more time in prayer, Se Ele te pedir para gastar mais tempo em oração, do it. faça. When He asks you to study deeper, Se Ele está te falando para estudar mais profundamente, I'm talking about the word, deeper. e eu estou falando da palavra, Do it. mais profundo, Just do faça. it. Somente faça. When He asks you Quando Ele te pede to turn off certain TV shows, para desligar alguns programas de TV, or completely to turn off the TV, ou completamente desligar a televisão, do it. faça. When He asks you to stay away from certain people Se Ele te falar para se distanciar de algumas pessoas, because their influence is negative on you, porque eles te influenciam negativamente, do it. faça. When He asks you to stop talking like that, do it. Se Ele te mandar parar de falar desse jeito, faça. You get it? Percebeu? That's purification. Isso é purificação. I'm leaving these other things behind, Deixar essas coisas para and I'm trás focusing on the things of God. e focar nas coisas do Senhor. In our church in Bonn, Germany, Na nossa igreja em Bonn, na Alemanha, since the beginning of this year, we have one verse which we're standing on. desde o início do ano, nós tínhamos uma palavra e estamos firmes nela. That's in Colossians chapter 3 Que está em Colossenses 3 and verse 2. e verso 2, And it says here, set your mind on things above and not on things on the earth. que diz que foca... Colossenses 2, Colossenses 2, 3, 3, verse 2. 2. Colossenses 3, 2. Ok, thank you. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. You getting it? Está percebendo? That's what we're talking about. Isso é o que nós estamos falando. It's another way of saying purify yourself. Isso é uma outra forma de dizer purifique-se. And you know what the Lord is dealing with you about. E você sabe o que o Senhor está te falando. I'm not saying this because you're not great. Eu não estou falando isso porque você não é bom o suficiente. I am not talking to you about this because your life is bad. Não estou falando que a sua vida está ruim. No, I'm talking to us about it because we want to press into a different dimension with Eu Him. estou falando isso porque nós queremos ir para um outro patamar. Because if you want the fire to guide you, Se você quer que o fogo te guie, and if you want the fire to empower you, e se você quer que o fogo te dê poder, we need to allow the fire to cleanse us, to purify us. precisamos de permitir que o fogo nos santifique, nos limpe, nos purifique. Because that will bring us into a different dimension spiritually. Porque isso vai nos levar para uma dimensão espiritual diferente. Every revival Todo which avivamento broke out over the centuries, que aconteceu no séculos, if it was the Welsh revival, o reavivamento da Irlanda, if it was the healing revival, ou o avivamento de cura, if it was the word of faith revival, ou o reavivamento da palavra da fé, if it was the charismatic renewal, ou da carismática, every of these revivals, and we Renovada. can go back.
Todos esses avivamentos passados, people were hitting their knees as pessoas estavam nos joelhos and said, Lord, dizendo, I Senhor, want 100% only you. eu creio que é só 100%, é só você. Whatever in my life is not pleasing to you, Qualquer coisa na minha vida que não esteja te agradando, whatever you want me to stop doing, qualquer coisa que o Senhor queira que eu pare de fazer, or to do less of, Say that again, or please. to do less of, Ou aquilo que o Senhor quer que eu diminua, or to put it in the right priority, ou coloque na prioridade correta. I want to do that. Eu quero isso. I want to do that. Eu quero isso. I'm willing to do that Estou disposto a isso. because I want to press in. Porque eu quero, alcançar. I want more of you, Lord. Eu quero mais do Senhor. More of you, Father. Mais do Senhor. More of your Mais Spirit. do seu I Espírito. want to see the Eu fire. quero ver o fogo. How it is cleansing me. Eu quero que Ele me limpe, me How purifica, it's guiding me. me penetre, That you can empower me. para que você possa me dar poder. So that I'm a vessel. Porque eu sou um vaso. Um vaso For your honor. para a sua A honra. vessel Um vaso for your honor. para a sua A honra. vessel Um vaso for your honor. para a sua So honra. that we as church, Lord, Para que a gente como igreja can do what you want us to do. possamos fazer aquilo que você quer. Be the example you want us to be. Sejamos o exemplo que o Senhor quer que sejamos. Be the fire in our cities you want us to be. Seja o fogo na nossa cidade que o Senhor quer que sejamos. Being the fire in our nation the way you want us to Ser um be. fogo na nossa nação como o Senhor quer que sejamos. More of you, Lord. Mais do And Senhor less of me, e Lord. menos de mim. More of you, Lord. Mais do Senhor, de And ti, less Senhor. of me, Lord. Menos de More mim. of you, Lord. Mais de ti, And Senhor. less of me, E Lord. menos de mim. So whatever Então qualquer coisa you need to do, que o Senhor precise que whatever it façamos. is, Qualquer coisa, por favor, Please. Senhor. Por favor, make a Senhor. decision Toma uma decisão. that you want to do this. Que você quer ir a fazer isso. A few weeks ago, Algumas semanas atrás, the Lord said to me, o Senhor disse assim para mim: Monica, I want you to completely turn the TV off. Mônica, eu quero que você desligue a televisão completamente. I don't watch a lot of TV. Eu não assisto muita TV. And when I watch stuff, I make sure it is godly. E quando eu assisto, eu faço questão que seja coisas de Deus. That it is okay. Que seja, então tá tudo But bem. He said, I want you to turn it off. Mas o Senhor disse: eu quero que você desligue. Don't even spend time with it. Não gaste tempo com isso. Don't do it. Não gaste tempo com isso. In Isaiah, E Isaías, you know, before God started to use Isaiah in a mighty way, antes de Deus começar a usar Isaías de uma forma poderosa, He says there in Isaiah, I think it's chapter 6. e ele disse em Isaías capítulo 6, And you know how Isaiah was a major prophet e você for the sabe people of Israel. como Isaías era um profeta grandioso para o povo de Israel. Isaiah is the prophet which is most quoted in the New Testament. Isaías foi o profeta mais mencionado no Novo Testamento. Isaiah points to Jesus as the Messiah. Isaías mostrou Jesus como o Messias. He points to the church. Ele apontou para a igreja. And he's point to the end times. E ele apontou para o fim dos tempos. He saw tremendous things in the Spirit. Ele viu coisas tremendas no Espírito. And in Isaiah chapter 6 it says this in verse 6. E Isaías 6:6 diz assim: Then one of the seraphims flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the thongs from the altar. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquities is taken away and your sin is purged. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Before the Lord could use Isaiah in such a major way, Antes de Deus usar Isaías de uma forma magnífica, he had to purge his tongue, his lips, his mouth. ele teve que tocar aos lábios a boca dele. Which shows me Que me mostra that Isaiah had a problem with his words. que Isaías tinha um problema com as suas palavras.
He was probably saying things he shouldn't be. Talvez ele estava dizendo coisas que ele não deveria dizer. Some of us, Alguns de nós we need to stop saying certain things. precisamos de parar de dizer algumas coisas. Do not speak it. Não fale, Only speak life. só fale vida. Only say what the word says. Somente diga o que a palavra diz. But you say, Monica, I don't even know. Mas você pode dizer, Mônica, eu não sei. Then bite your tongue and don't say anything. Morda a sua língua, mas não diga nada. And point it back to the Lord and say, tell me what to speak about this E aí situation. volte-se para o Senhor e pergunta, o que falar nessa situação? But you have spoken destruction, says the Lord. Mas então ele falou as instruções, diz o Senhor. And you're wondering why your business situation is not turning around. E você talvez esteja pensando por que os seus negócios não estão se prosperando. While instead of it going upward, it goes downward. Ao invés de subir, de melhorar, You have spoken worry. você falou preocupação. You have spoken what you see with your natural eyes. Você falou aquilo que viu com os seus olhos naturais. Purge your words. Cleanse them. Purifique as suas And palavras. speak the truth of the word over your E fale situation. a verdade da palavra de Deus sobre a sua situação. Don't speak what you see. Não fale o que vês. Don't speak how it looks like. Não fale o que pareça. But say what God says in your situation. Mas fale o que Deus diz nessa situação. And you will see it turning E around. você vai ver uma mudança. The fire will come in O fogo virá. and will revive it. E vai reavivar. It will be E revived. vai It will be made new. reavivar. E vai ver renovo. I don't know what it is in your life, Eu não sei o que está na sua vida. but I really felt like that the Lord wants to deal with us on this. Mas eu percebo que o Senhor queria lidar conosco nisso. That shows me that your church has a maturity. Porque isso me mostra que a sua igreja tem maturidade. Because you know, if I'm dealing with a lot of people who are just received Christ, Porque se eu estou lidando só com pessoas que acabaram de nascer de novo, and they don't know who they are in Jesus, e eles não sabem quem são em Cristo, and we're talking about this, e estamos falando that disso, fire is purging us, cleaning us, e que o fogo está nos limpando, nos purificando, then people will go out there and will try to produce it themselves. e as pessoas vão tentar com a força do próprio braço se purificar. That's not what we're talking about. Mas não é isso que eu estou dizendo. Did you see what I was doing? Você percebeu o que eu estava fazendo? I was dedicating myself to Eu Him. estava me dedicando ao It's Senhor. about surrender. É sobre rendição, It's about humility. humildade. It's about bowing your knees before the King of É Kings sobre and se Lord of Lords. ajoelhar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Honoring Him Honrá-lo and allowing Him to speak to you. e permiti-lo que fale a sua vida. And when He speaks, E quando Ele fala, then we obey. nós obedecemos. When He shows, Quando Ele mostra, then we do. nós fazemos. Not out of our own strength. Não da nossa própria força. Because remember, Porque lembre-se, fire guides you, o fogo te guia, so the fire shows you, então o fogo te mostra and the fire will empower you. e o fogo te dá That poder. means the fire will give you the ability to do. Então o fogo vai te dar habilidade para fazer, But it's also cleansing us. mas também está nos purificando. And that takes our submission, E isso requer nossa submissão, our consecration. nossa consagração. So I would like us to take a moment. E eu gostaria então da gente pegar um momento. And you know, this is between you and the Lord. E isso é entre você e o Senhor. I'm not calling you out. Não vou te chamar aqui. It's not about pointing some weaknesses out. Não é para mostrar algumas fraquezas. Because this is not what it's about. Não é sobre isso. It's about you dedicating yourself to the Lord Isso é sobre você se consagrar ao Senhor and telling Him, e falar para Ele: I want more of you. eu quero mais do Senhor. I want to be the bride Eu quero ser a which noiva is ready for the que bridegroom. está pronta para o noivo. I want to do what you want me to do. Eu quero que você faça o que o Senhor I quiser. want to fix my eyes on things above Eu quero focar os meus olhos nas coisas do and alto not on the things on earth. e não nas coisas da terra. I want to hear what you have to say, Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. and I'm heeding to your word. E eu estou me submetendo à tua palavra. Give me eyes to see Me dê olhos para ver and ears to e hear ouvidos para ouvir
And a heart which knows E um coração que saiba what you have prepared for o me. que o Senhor preparou para mim. Show me. Me mostra. Show me, Lord. Me mostra, Senhor. Show me, Lord. Me mostra, Senhor. Show me, Lord. Me mostra, I Senhor. want to be open for you. Eu quero estar aberta a Ti. I want to do what you want me to do. Eu quero fazer o que o Senhor quer que I'm eu faça. completely committed to you. Estou completamente Show me, Lord. comprometida contigo. Me mostra. I'm dedicating my life to Estou you. consagrada a Ti, Senhor. I'm willing to put aside what you want me to put aside. Eu estou disposta a colocar de lado o que o Senhor quer que eu coloque. For some of you, it might be social media. Para alguns de vocês pode ser mídia social. For some of you, it might be how much time you spent on YouTube. Talvez para alguns de vocês seja de parar de gastar tempo no YouTube. It might be also for some of you. Para alguns de vocês, It might have to do with your body. talvez é coisa do seu corpo. You want to put it aside. Você precisa de colocar de lado. You don't need that much food. Você não precisa de tanta comida. No, you don't need it. Não, 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 você não precisa. It's not needed. Não precisa. You can't stay away from it. Você pode ficar longe disso. Because remember, Porque lembre-se, it empowers you. te dá poder. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I thank you. Obrigado, Pai. Holy Spirit, I ask you, Espírito Santo, eu te peço. speak to us. Fale conosco. Guide us right now. Nos guie agora mesmo. We want nothing between you and us. Nós não queremos nada entre nós e o Nothing Senhor. between you and me. Nada entre o Senhor e nós. Only you, Lord. Só o Senhor. Only you, Lord. Só o Senhor. Thank you, Lord. Muito obrigado, Senhor. Jesse pravanti si qui chiede. L'autre vous centre de biliki setesce soradete. L'autre vous nous neige ne metson di liberadi di chiera la barasson de sosoya. Bravo du goût, je me sete si qui chiede la raboko chiede. Supru vous je si qui chiede son de And there's somebody in here. Há alguém aqui. You have been struggling with the manifestation of your healing. Você está com dificuldade na manifestação da sua cura. And you are wondering, E você está pensando, I thought I'm in faith. eu achei que estava em I'm fé. standing on the truth. Estou firmada na I know it verdade. belongs to me. Eu sei que me pertence a mim. But the Lord is telling you, Mas o Senhor está te dizendo, I told you to stop doing something. eu te falei para ficar longe de alguma coisa. And you haven't done it. E você ainda não obedeceu. When you do it, Quando obedeceres, it will manifest. vai se manifestar. It will manifest. Se manifestará. He reminds me right now Ele me lembra agora that I mesmo had a thyroid problem. que eu tive um problema na tireoide. And the Lord was telling me, E o Senhor estava me dizendo, stop drinking coffee. pare de beber café. Stay away from coffee. Pare de tomar café. And I literally said, get thee behind me, Satan. E eu literalmente disse, para trás de mim, Satanás. But I finally heeded. Mas finalmente eu me And submeti. the moment I heeded, E na hora que eu me my submeti, complete thyroid problem was o gone. meu problema na tireoide foi embora. That's what I'm talking about. É isso que eu tô te There's dizendo. something like that. Há algo como isso. Something like that. Algo parecido com isso. Something in the natural He wants you to do. Algo no natural que Ele quer que Or você faça. stop doing. Ou pare de fazer. And you thought this is just a crazy E idea. você talvez pensou que era uma ideia doida. But it is the Spirit of God. Mas é o Espírito de Deus. He wants to burn that stuff out of you. Que Ele quer queimar essa coisa longe de você. Because it is hindering the flow Porque está impedindo o fluir for the full manifestation of your para healing. completa manifestação da sua cura. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I think you know Eu acredito que você saiba where you need to dedicate yourself. onde você precisa consagrar-se ao Senhor. What is this part in your life which is pulling you into worldly, earthly things? Qual é essa parte de você que está te puxando para as coisas do mundo, das coisas terrenas? For some of you, Para alguns de vocês, it is your hobby. é o seu hobby. It's not that it is wrong. Não é que seja errado. No, 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 no. Não, não, não. It's just the priority it has received is A wrong. prioridade que você está dando a isso que está errado.
Because you're forgetting to pray because of it. Porque você está esquecendo de orar por causa disso. You're just quickly reading the word. Você está lendo a palavra muito It rapidamente. became more important. E está ficando mais importante. And you didn't even notice. E você nem percebeu que o seu hobby está ficando mais Because it's not importante. wrong. Porque não está errado, It's just out of balance. mas está desequilibrado. Father, we want more of you. Pai, nós queremos mais de Ti. We want the Spirit of God Queremos que o Espírito to de Deus manifest in the fullness in our lives. manifeste completamente e plenamente das nossas vidas. We want to step into your glory. Queremos entrar na Tua glória. And we want to purge ourselves, E queremos nos submeter. purified Purifique-nos from anything de qualquer which is worldly, que seja mundano, which is earthly, que seja terrestre, and is terrena, pulling our attention que away. está tirando a nossa atenção. We want to be completely dedicated to you. Nós queremos estar completamente dedicados a Ti. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you that you're speaking to the people right now. Obrigado porque o Senhor está falando às pessoas agora mesmo. Thank you. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Hallelujah. There's somebody in here. Há alguém aqui. You're looking at some stuff in the internet you shouldn't be looking at. Você está olhando coisas na internet que você não deveria estar olhando. You know it. Você sabe. Just stop it. Pare. Só pare. You're empowered to do it. Deus te deu poder para parar. You can do it. Você pode. And just get yourself somebody whom you're accountable to. E tenha alguém para quem prestar contas. And put the precautions in so that you cannot even get there again. E coloque as precauções necessárias para que você nem chegue lá, nem chegue perto. Because this is poisoning your life. Porque está envenenando a sua vida. And the Lord wants to clean you from this. E o Senhor quer te purificar disso. Because you're wonderfully and awesomely made. Porque você é perfeitamente e maravilhosamente You feito. don't need that. Você não precisa disso. In Jesus' name, No nome de Jesus. you're free from that addiction. Você está livre desse vício. You're free from that addiction. Você está livre desse vício. You're free from that addiction. Você está livre desse vício. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. You and you only, Lord. E você e o Senhor somente. You and you only, Lord. O Senhor e o Senhor somente.